Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos na lição número 7 da nossa revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Lição número 7 trata sobre o relacionamento interpessoal do cristão. Na verdade, toda essa revista trata sobre esse tema, mas agora chegamos especificamente neste ponto. E temos como texto áureo de nossa lição 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nesta lição, nós tratamos da questão do relacionamento do crente com três classes de pessoas. O relacionamento do crente com os incrédulos, o relacionamento do crente com hereges e o relacionamento do crente com outros crentes, com outros cristãos. Em primeiro lugar, nós queremos falar sobre o relacionamento do crente com os incrédulos. Embora o incrédulo não possa ter comunhão com o crente, embora não haja comunhão entre trevas e luz, segundo a passagem bíblica de 2 Coríntios 6,14, a palavra de Deus nos diz que Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, apenas que nos livrasse do mal. E a palavra de Deus nos ensina que deveríamos, se possível, quanto depender de nós, termos paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. Então, em relação aos incrédulos, embora não haja comunhão e embora possa não haver afinidades, a Bíblia está nos mandando a ter paz, não comunhão, a ter paz com todos os homens. Então, veja, independentemente da pessoa ser crente ou incrédulo, temos que ter paz com ele, naquilo que depender de nós. Agora, só existe uma exceção em relação a ter esta vida de harmonia com todos os homens, em relação ao herege. O que é o herege? A palavra herege vem do grego aireses, que significa aquele que forma facção na igreja. Então, herege é aquele que não aceita a doutrina e forma uma facção contra a doutrina dentro da igreja. Em relação a esse tipo de pessoa, a Bíblia é muito clara. O Senhor é muito claro em dizer que não devemos saudar, não devemos receber em casa, não devemos comer com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque a sua linguagem corrói como câncer. Então veja, o próprio apóstolo Paulo diz que quando ele fala em que não deveremos ter esta comunhão, estar com o impuro, está falando que este impuro, este devasso com o qual não devemos estar, é aquele que se dizendo crente, aquele que se dizendo membro da igreja, cometer esse tipo de pecado, cometer a iniquidade. Então, esse tipo de pessoa, a Bíblia nos ensina a nos afastarmos desse tipo de pessoa. Agora veja, é uma coisa bem interessante isso. Embora a palavra de Deus diga que nós devemos nos afastar, a Bíblia não diz que devemos perseguir, que devemos falar mal, que devemos ser intolerantes. Ou seja, ele quer ser assim, ok, que seja. E eu não vou conviver com ele, eu não vou ter paz com ele, no sentido de ter comunhão com ele, de estar junto com ele,
Eu posso receber um incrédulo na minha casa, mas a Bíblia diz que o herege não devo receber. Eu devo saudar o incrédulo, mas a Bíblia diz que o herege não devo saudar. Mas não devo persegui-lo também. Então, toda essa perseguição religiosa, toda essa intolerância religiosa, no decorrer dos séculos, essas perseguições em nome de Deus que existiram ao longo da história da igreja, tudo isso é antibíblico. Por pior que seja um herege, por mais contrária a essa doutrina que ele seja, Deus não me autoriza a persegui-lo. Deus não me autoriza a incriminá-lo, a injuriá-lo, a difamá-lo. Simplesmente a Bíblia diz que eu devo ter separação. O máximo que a Bíblia diz que eu devo fazer em relação àquele que não aceita a doutrina é sacudir o pó dos meus pés e não ter contato com ele. É o máximo. Então veja, essa questão de perseguir, de brigar, de discutir, de fazer o que muitos líderes evangélicos fazem por meio da internet, por meio de televisão, ficarem se digladiando diante de um mundo estupefato, um mundo sem entender o que está acontecendo, isto somente envergonha o evangelho. Isso também é carne. Isto faz parte do espírito competitivo da carne. Então, assim como existe a competição pelo futebol, a competição pelo beisebol, pelo vôlei, existe também a competição religiosa. É o mesmo espírito carnal. É o mesmo sentimento carnal que leva as pessoas a irem no estádio e brigarem e se matarem, leva também as pessoas a se matarem, brigarem, perseguirem em nome de Deus. É o mesmo espírito, é o mesmo sentimento, é carne, é natureza terrena. Nós vemos que a natureza terrena também tem esse aspecto religioso. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que entre as obras da carne está a idolatria e está a feitiçaria. São vertentes religiosas da obra da carne. Então, ainda que seja em nome de Deus, a competição, a briga, a peleja, a inquisição, a intolerância, ela é inaceitável. Deus, repito, aconselha, Deus ordena na sua palavra que não devemos ter comunhão, não devemos ter contato com aquela pessoa que, advertida 2 vezes a respeito da sã doutrina, rejeita a palavra de Deus. Então, ela lá, nós aqui, mas sem nenhuma perseguição, sem nenhuma intolerância, sem nenhuma difamação, sem brigar. Glórias a Deus. Existem 2 níveis de superação na convivência para o crente, que devem ser focados, que devem ser cuidados. Estamos agora no item número 2 de nossa lição. 2 níveis de superação na convivência. O primeiro nível de superação na convivência em relação àquele crente com quem não sentimos muita comunhão. Pense bem uma coisa, se a Bíblia manda eu ter paz com o incrédulo, como não vou ter paz com o crente? Ainda que eu não sinta comunhão com ele, ainda que eu não sinta afinidade com ele, ainda que eu veja problemas na vida dele, como eu não vou ter paz com ele? Se eu tenho que ter paz com o incrédulo, se eu tenho que ter paz com todos. Então, muitas vezes, dentro da igreja, mesmo que você não tenha comunhão ou afinidade com algum crente, você tem que superar-se nisso. Em segundo lugar, é a questão familiar. O homem casado com uma mulher descrente. A mulher crente casada com um homem descrente. O filho crente de pais ímpios. Que fazer? Vai sair de casa? A recomendação bíblica é: aos mais digo eu, não, Senhor.
Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente morar com ele, não abandone. Então veja, o apóstolo Paulo diz, não Deus, mas eu estou aconselhando isso. E mais adiante ele diz, mas eu também tenho o Espírito do Senhor. Então o que ele está dizendo? O que a Bíblia está recomendando aqui? Que mesmo que não haja comunhão, porque não há comunhão entre luz e trevas, mas este crente vai procurar estabelecer condições de paz dentro da sua casa. Ainda que não tenha comunhão com o marido, ainda que não tenha comunhão com a esposa, ainda que não tenha comunhão com os pais, vai se estabelecer então princípios mínimos de uma convivência aceitável, de uma convivência em paz. Quando chegamos no ponto número 3, nós abordamos a questão de que o que faz os relacionamentos terem problemas é a natureza terrena. É o contato entre duas naturezas terrenas. É o contato próximo entre a natureza terrena de uma pessoa e a natureza terrena da outra pessoa. Este contato que gera esse problema. Então, quando no mundo as pessoas mantêm aquela distância, as pessoas mantêm aquela formalidade no seu relacionamento, essas divergências pouco aparecem. Essas divergências passam de uma maneira que muita gente nem se dá conta delas, porque não existe essa aproximação. Não existe a aproximação que há dentro de um lar. Não existe a aproximação que há dentro da igreja. Mas, quando existe esta aproximação, então surge a potencialidade de problemas dentro de um relacionamento. Então, sempre que existe este contato direto, surge a possibilidade de problemas nos relacionamentos. A mesma coisa aconteceu com Deus. Mesmo Deus que não tem a natureza terrena, mas Deus, ao se aproximar do homem, ao Deus fazer uma abordagem do homem, depois que o homem havia perdido a comunhão com Deus pelo pecado no jardim do Éden, nós vemos que houve um choque. Veja, mesmo Deus não tendo natureza terrena, mas a natureza terrena do homem chocou-se com Deus. A natureza do homem é tão indomável, é tão terrível, que ao Deus tentar se aproximar do homem, a natureza do homem não deixou que o homem se aproximasse de Deus. Então a palavra de Deus nos fala que esta tentativa de aproximação de Deus com o homem por meio da lei fracassou. Por quê? Porque essa tentativa de Deus tinha um defeito, e o defeito não estava no lado de Deus, mas o defeito estava no lado do homem. A Bíblia diz que a lei, que foi essa tentativa de aproximação entre Deus e os homens, Deus disse, olha, vocês obedecem à lei e eu vos abençoo com toda sorte de bênçãos. Você vai ser bendito no campo, na cidade, vai ser bendito ao entrar, vai ser bendito ao sair, a tua amassadeira vai ser bendita, a tua lavoura, tudo vai ser bênção na tua vida. Onde estava o problema? A Bíblia diz lá em Romanos 8,3 que a lei estava enferma pela carne. Então, a natureza do ser humano trouxe a enfermidade para aquela tentativa de aproximação entre Deus e os homens. O problema nunca esteve na lei, o problema esteve na carne. A lei se tornou enferma por causa da carne. Então, o próprio Deus não conseguiu este contato direto com o ser humano. Não por causa de Deus, mas por causa da natureza terrena do homem. Por causa da carne do homem, houve este problema. Então, qual foi a maneira que Deus encontrou para uma aproximação entre ele e o homem?
mediante um mediador. Um mediador, então, possibilita o contato entre Deus e os homens, que não foi possível diretamente. Então, por intermédio de um mediador, aquilo que não fora possível no contato direto, tornou-se possível. Glória a Deus. Então, agora, Jesus, sendo o mediador entre Deus e os homens, permite agora a aproximação do homem com Deus. E nós vemos aqui que Jesus, então, torna-se mediador em relação à comunicação e também em relação à posição. Mediador em relação à comunicação, porque Deus se comunica com o homem por meio de Jesus. Deus se manifestou ao homem por meio de Jesus. Deus não se manifestou diretamente. Jesus diz agora, quem vê o Filho, vê também o Pai. Então agora, esta aproximação entre Deus e os homens se dá por meio de Jesus. A comunicação de Deus para com os homens se dá por meio de Jesus. E a comunicação dos homens com Deus também se dá por meio de Jesus. Jesus ensinou que só devemos orar ao Pai em nome de Jesus. A comunicação do homem para com a divindade sempre deve ser em nome de Jesus, por intermédio de Jesus. E também existe a mediação entre Deus e os homens por meio de Jesus em relação à posição do ser humano. Agora, por meio de Jesus, o homem pode tornar-se filho de Deus, assumir a posição de Deus. E aí encontramos a maravilhosa Escritura, a maravilhosa e extraordinária passagem que está em 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Chegará um momento em que aí sim não precisaremos mais de um mediador. E quando chegará este momento em que não precisaremos mais de um mediador? Quando nós estivermos completamente livres dessa velha natureza. Quando nós formos semelhantes a Ele. Então aí não precisará mais mediador. Aí o nosso contato será direto com o Pai. E o Pai terá contato diretamente conosco. Mas enquanto nós estivermos nessa natureza terrena, precisaremos sempre deste mediador chamado Jesus Cristo. Vamos estudar agora, na próxima lição, a existência de Jesus como mediador, não mais entre Deus e os homens, não mais entre os homens e Deus, mas a existência de Jesus como mediador também entre homens e homens. Agora, nessa lição, estudamos Jesus, mediador entre Deus e os homens e Deus. Na próxima lição, estaremos estudando sobre Jesus como mediador entre homens e homens. Que Deus abençoe. Até a próxima lição.